passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Leitura comentada da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia se quiser me acompanhar. Jeremias, capítulo 23. Repetindo, o livro de Jeremias, capítulo 23. Na leitura comentada da Bíblia. Assim nos diz a palavra em Jeremias 23, a partir do verso 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, esse texto de Jeremias, um texto da Palavra de Deus, que ele é, ao meu ver, muito forte. É um texto muito pesado, mas que requer a nossa reflexão, palavra por palavra, do que contém na Bíblia, na palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 23, versos do 1 ao 4. Começa dizendo: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. De quem é o pasto? É de Deus. De quem são as ovelhas? São do Senhor. Os pastores foram colocados ali pelo dono para pastorear o rebanho do Senhor, que estão no pasto que é do Senhor. Mas o Senhor alerta: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Tem duas situações: ovelhas destruídas e ovelhas dispersadas. São duas situações, trazendo para a nossa realidade o que seria uma ovelha do Senhor destruída pelo pastor. Ai dos pastores que destroem. Então, o que seria uma ovelha destruída? É alguém que, não suportando tanta pressão, perseguição, opressão, se desespera porque não está ainda suficientemente firmado na rocha e acaba debandando, acaba se destruindo porque abandona os caminhos do Senhor. E aí volta para o mundo. Infelizmente,
nós temos visto ultimamente, numa quantidade espantosa, pessoas em massa debandando, voltando para bebida, voltando para a prostituição, exatamente por uma situação assim. Se desencanta. É certo que não estava firmado na rocha, porque olhou para o homem, não tem ainda firmeza, raiz suficiente firmado na rocha para deixar de olhar para o homem e olhar só para Jesus e suportar dia após dia opressão, 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 perseguição, e acaba voltando para o mundo. Encontrei um rapaz um dia desse com quem congreguei tanto tempo, casado, com filho. Deu muita tristeza em meu coração saber que ele havia saído da igreja em que congregava, ele e sua família, a mulher desesperada, e o marido disse que não quer mais saber, e encontrei ele num bar, afogado numa garrafa de bebida. Eu olhei e não acreditava no que meus olhos estavam vendo. Oh, meu Deus! Esta é a primeira situação. A segunda, a primeira é que são destruídas. Olha, destruído é uma palavra muito forte. Principalmente destruído por um pastor que foi colocado por Deus para alimentar. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Mas às vezes a pessoa pensa que tem que apausentar e não apacentar. É pau senta mesmo, sem a menor razão, sem necessidade, porque às vezes é preciso uma disciplina, mas a disciplina precisa ser feita com amor. As ovelhas não são nossas, não nos pertencem, nem nossos filhos nos pertencem, são do Senhor. Se eu disciplinar um filho que nasceu de mim, mesmo assim, eu tenho que fazer com amor, para que ele continue me amando e reconheça mais adiante que aquela disciplina foi importante na sua vida. Imagine se eu disciplinar uma ovelha do Senhor e disciplinar sem amor, disciplinar com rigor, eu vou destruir essa ovelha. E Deus vai me cobrar, porque Ele diz: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. E o que seria dispersão? A pessoa fica tão doida no meio de tanta opressão, perseguição, situações que seriam exatamente opostas ao que se deveria esperar dentro de uma casa de oração, de uma agência do céu, que sai desesperado procurando outras igrejas. Você visita uma igreja, eu tenho sido convidado a pregar em várias igrejas pela misericórdia do Senhor, e é comum encontrar irmãos que eu tinha visto que estavam numa outra igreja. Chego lá: rapaz, o que você está fazendo aqui? Rapaz, não aguentei mais lá, eu não suportei e saí. E aí? Rapaz, está difícil, porque eu nasci lá e para mim é muito difícil, eu não consigo me adaptar direito aqui, o meu rebanho era ali, mas eu não aguentei não. Mas tu não aguentou a palavra que foi? Rapaz, não aguentei ser tratado a grito, não aguentei ser maltratado, eu não aguentei ser perseguido, uma opressão que a pessoa parece que pertence ao pastor e não pertence a Deus. Como seres humanos, a gente não é propriedade de ninguém. Jesus já pagou o preço na cruz para a nossa libertação. E por que nós vamos ficar sob o jugo do homem? Lançai sobre vós o meu jugo, disse Jesus, que é suave. O jugo de Jesus é suave. Um representante de Jesus aqui na terra, ele deveria agir como Jesus agiu.
Mas infelizmente, muitas vezes o poder cega as pessoas. Cega a tal ponto de que ele fica com a visão totalmente tomada espiritualmente e não enxerga mais as coisas espirituais como precisam ser enxergadas, e aí passa a ver somente da sua ótica, e quem não vê da sua ótica está contra si, é inimigo, é adversário, é traidor, e como inimigo, adversário e traidor, precisa ser destruído. Destrói o inimigo. Inimigo de quem? Visão distorcida. Ai dos pastores infiéis que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. E aí o Senhor continua: portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ele faz questão de dizer que o Senhor é o Deus de Israel. Acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes. Olha que coisa séria. Dispersaste as minhas ovelhas. Imagina um rebanho de ovelha mesmo, né? Lá no campo, o pastor tem que cuidar delas. A sua função é mantê-las todas unidas, todas juntas. Se uma está com problema, se uma se dispersa, ele larga as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Este é o bom pastor. A função dele é mantê-las unidas no rebanho. Mas um pastor que pega com o cajado, em vez de manter o rebanho unido, começa com o cajado a bater nas ovelhas, e elas, cansadas de apanhar, correm uma para um lado, outra para o outro, outra para o outro, desesperadas, e ele lá ensandecido, endoidecido, com o cajado brandindo para todo lado, como se fosse o dono daquelas ovelhas. Ele é um empregado. E no caso de um pastor, ele vive, se alimenta a sua família com o dinheiro que é ofertado na casa do Senhor em forma de dízimos. Ele é mantido, é digno de seu trabalho, é mantido pelo dinheiro que é trazido à igreja como ofertas e dízimos. E aí imagina uma situação: em vez de manter o rebanho unido, sai batendo, esparramando ovelha para tudo que é lado. Vai ficar o quê nesse pasto? Só um pastor com cajado na mão? Só um pastor? A imagem que se vê numa situação assim seria idêntica à de um picolé no sol do meio-dia. Faça aí, pegue um picolé ou um sorvete e fique com ele parado no sol do meio-dia e observe o que vai acontecer. Sorvete ou picolé vão derretendo, vão se diluindo. No final vai ficar só o palito ou só o cascão. E assim é a situação de um rebanho que é disperso pelo pastor. Não importa que saia, pode sair. Não pensa como eu, vá-se embora, sai. E quem quiser dar uma palavra a favor, recontra, e sai junto, e sai, e vai ficar só o palito, porque o restante ou foi destruído, está no mundo, na cachaça, na prostituição, é isso que quer, ou então está aí, procurando se encontrar em outro aprisco. E ele diz, o Senhor, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Não vai ficar de graça, mas não vai mesmo, porque Deus é fiel, Deus é o justo juiz, Ele está contemplando, Ele está vendo tudo, e o dia vai chegar em que Deus vai mostrar o seu poder e vai recolocar as coisas no lugar,
para que se acabe a opressão, para que se acabe a perseguição, para que se acabe a maldade, para que... Ele diz aqui o que vai fazer. Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, o que ainda restar, o que ainda conseguiu se manter em pé, apesar de tanta coisa. O Senhor está dizendo, eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado. Interessante, aqui, afugenta, vai para tudo que é lugar, para várias igrejas, né? Mas o Senhor diz que vai recolher todinhas de volta, e as farei voltar aos seus apriscos, de onde nunca deveriam ter saído, e frutificarão e se multiplicarão. Por que elas se multiplicarão só depois? Porque num estado de estresse como esse, afugentando, as ovelhinhas mesmo, elas não conseguem se reproduzir. O rebanho para de crescer, porque elas estão dispersas. Mas quando reúne, quando alimenta, quando acalma, aí Deus dá o crescimento novamente. Aleluia, aleluia. E diz aqui para terminar, e é lindo aqui, Deus está contemplando, e Ele está dizendo com isso aqui que um dia isso vai ter fim e não tarda. Porque Ele promete na sua palavra, ouça bem, e levantarei sobre elas pastores que as apacentem. Então, levantarei sobre elas outra pessoa, né? Outro pastor, para cuidar do rebanho como Ele quer que cuide. E nunca mais temerão, está cheio de ovelha temerosa, fugindo pelos cantos, e nem se assombrarão. Tem encontrado gente assombrada aí. Como eu tenho encontrado gente assombrada, fugindo, sem querer falar às vezes comigo, evitando. Por quê, né? Por quê? Bom, e Ele diz, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Amém. Palavras duras, mas que foram escritas por Jeremias há centenas de anos antes de Jesus Cristo. E se você traz para o contexto atual, infelizmente vai ver que é a realidade que infelizmente nós vemos acontecer hoje aqui no nosso meio, e que sirva de reflexão para todos nós, ou que ainda não estamos em ação pastoral, ou quem já está em ação pastoral, ou as ovelhas que estão dentro de um rebanho, que estão se sentindo assim. É uma palavra, por um lado, de alerta para quem está agindo enquanto pastor em desacordo com a vontade do Senhor, porque o Senhor não quer que as suas ovelhas se percam nenhuma, não quer que sejam destruídas, não quer que sejam afugentadas, não quer que se dispersem. Mas por outro lado, eu vejo uma coisa linda nesta palavra, que é a esperança que Deus deixa, que Ele está cuidando de tudo, que Ele é o dono da situação, e que essa situação ela vai ter um outro rumo, porque Ele diz, Ele promete que levantará sobre elas pastores que as apacentem, e assim nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. É a paz que excede todo o entendimento. Nem que para isso seja preciso remover os pastores infiéis, que o Senhor tenha já aplicado nos nossos corações com amor a palavra que está em Jeremias capítulo 23, versos de 1 a 4.